Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nesta data de 6 de agosto de 2024, sob a proteção de Deus. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Todos de acordo? Expediente? Não há expediente. Na ordem administrativa, a presidência externa boas-vindas à doutora Procuradora de Justiça Sayonara Café de Melo, 14ª Procuradora de Justiça, representante do Ministério Público nesta Câmara. Obrigada, Excelência. Estou de acordo com a proposta? Sim. Congratulações à senhora Grace do Couto Moura. Passagem natalícia no dia 10 de agosto, esposa do desembargador Amorim Moura. Todos de acordo? Sim. A manifestação do Ministério Público. Excelência, sem com a manifestação. sombra de dúvida. A presidência informa que a juíza convocada, a doutora Sandra Elali, participará desta sessão para julgamento dos processos com ampliação de quórum. Também os desembargadores, o desembargador João Rebouças e o juiz convocado, doutor Eduardo Pinheiro, participarão da presente nos processos em quem se encontra com vista do desembargador João Rebouças. Ordem administrativa, proposições e comunicações. Desembargador Expedito Ferreira. Bom dia a todos, Excelência. Desembargador Delermando Mota. Não tem, Excelência. Desembargador Cornélio. Também não tenho. Não havendo comunicações, a presidência passa então à ordem de julgamento dos processos jurisdicionais. A inscrição aqui consta o doutor Bruno Henrique no 11 e no 21. Doutor Bruno Henrique. (11 e 21). Sendo que o 11 não cabe sustentação oral da relatoria do desembargador Expedito Ferreira, pelo que consta que não é tutela de urgência ou evidência. E o 21 é o desembargador Delermando Mota. 21 dá em julgamento, desembargador. É plano de saúde, central da Unimed. Nada. Pois não, doutor. Está em mesa, Excelência. Desembargador Delermando. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, desembargador Cláudio Santos, excelentíssimo senhor desembargador relator, desembargador Delermando Mota, excelentíssimo senhor desembargador Cornélio, desembargador Expedito, minha saudação de respeito a vossas excelências, ilustre representante do Ministério Público, seja bem-vinda, doutora Sayonara. Muito obrigada. Demais serventuários de justiça, meus nobres colegas advogados. Senhor presidente, inicialmente eu não poderia deixar de iniciar minha fala, já que após o fatídico ocorrido é a primeira vez que eu pouso nessa primeira Câmara Civil, de registrar o meu voto de pesar e a minha dor pelo falecimento do desembargador Vigílio Macedo. E eu faço isso em nome da Comissão em Defesa das Pessoas com Autismo da OAB do Rio Grande do Norte, ao qual eu tenho a honra de presidir. Confesso a vossas excelências que foi um episódio que eu particularmente não esperava, apesar de saber que o doutor Vigílio sofria com algumas intercorrências, mas que Deus o tenha em um bom lugar e, sem sombra de dúvidas, fará falta nesse Tribunal de Justiça. Mas, vida que segue, precisamos prosseguir com os trabalhos. Senhor presidente, eu subo essa tribuna hoje, desembargador Delermando, para fazer algumas considerações
sobre o que vem ocorrendo nos últimos meses, nos últimos dias, em razão dos planos de saúde e dos seus usuários. Em 2020, 2019, 2018, nós não tínhamos sequer rede credenciada para atendimento de autista dentro de Natal e no estado do Rio Grande do Norte. Hoje, em 2024, nós já vemos aí diversas clínicas e isso é bom. É bom porque nós estamos vendo o avanço, ou pelo menos a tentativa, porque nada, desembargador de Lerman, nunca vai ser perfeito. E uma vez, doutor Ibanez Monteiro, num julgamento, ele falou uma coisa muito interessante, que ele diz, a posição de um magistrado é muito difícil, porque nunca um magistrado vai agradar a ambas as partes, porque um tem que ganhar e outro tem que perder. E isso é muito importante, que a gente leve e traga também para o que diz respeito a essa relação plano de saúde e usuário. A partir do momento que se institui redes credenciadas de atendimento ou clínicas próprias, a gente precisa também levar em consideração o usuário. E quando eu digo usuário, é diferente de mim, por exemplo, Bruno, com 40 anos de idade, vou fazer um raio-x, eu posso fazer na clínica A, na clínica B, na clínica C, porque é indiferente. Mas é totalmente o contrário quando estamos falando de uma pessoa diagnosticada com autismo. Seja ele uma criança, um adolescente ou um adulto. Porque uma das peculiaridades de uma criança diagnosticada com autismo, isso quem está dizendo não é o advogado. É o que diz a literatura científica. É a rigidez com mudanças. A rigidez com quebra de rotina. Aí vem um plano de saúde, custeia o tratamento, doutora Sayonara, durante vários meses, vários anos, e do dia para a noite. Como vem ocorrendo no último mês, por exemplo, com a Humana Saúde. Do dia para a noite diz, olha, eu acabei de comprar uma clínica. Que bom. Isso é ótimo. Maravilhoso você ter um serviço próprio. Significa baratear o tratamento e abrir a oportunidade para outras pessoas. Seria interessante se fosse daqui para frente. E os que vêm atrás? Eu gosto muito de trazer um exemplo, que aqui todo mundo sabe que eu sou pai de uma criança com autismo. Meu filho, quando tinha 2 anos de idade, logo o doutor Cornélio, quando descobriu-se o diagnóstico, ele estava numa escola, se eu mudasse o percurso do desembargador de Lermando, para voltar para casa, essa criança perdia o dia, porque ela passava o dia desregulada. E aí é onde eu entro no mérito do referido processo. O agravante, o usuário da Unimed Rio, que todo mundo sabe aqui que a Unimed Rio entrou em falência, deixou os usuários a ver navios, fazia um tratamento na clínica de Viviane Lopes, que é a clínica mais conhecida de tratamento multidisciplinar de Natal. Por livre e espontânea pressão, foi obrigado a aderir à Central Nacional Unimed. Quando aderiu à Central Nacional Unimed, porque não foi uma adesão por livre escolha, foi simplesmente uma opção. Olha, nós estamos quebrados e a partir de agora você vai precisar ir para tal plano de saúde. Ressalte-se, o mesmo plano que compõe a cadeia das Unimedes. Porque, como a jurisprudência entende, nós estamos falando de uma teoria da aparência que deve ser aplicada ao caso. Mas tudo bem, não estamos discutindo, por exemplo, a obrigatoriedade de custeio integral. Mas eu chego para o plano e digo, plano de saúde, eu venho fazendo um tratamento há vários meses, há anos. Eu tenho dificuldade atestada por todos os profissionais que compõem a equipe multidisciplinar, dizendo que se houver uma mudança do meu tratamento hoje, eu irei ter uma regressão de quadro clínico. Então, plano de saúde, eu gostaria de permanecer com a mesma equipe, mas como eles não são credenciados a você, eu aceito o custeio do valor da tabela e eu pago a diferença. Esse é o pedido. Esse é o pedido. O plano, como não podia ser diferente, afinal de contas, planos de saúde, existe um setor específico só para negar, indeferiu. Nós pousamos no judiciário para discutir vínculo terapêutico
e, infelizmente, a liminar foi negada. O intento do presente agravo de instrumento é simplesmente perguntar qual direito vai ser privilegiado. Um direito contratual, ao pé da letra, que fala exclusivamente que o plano é obrigado a custear, por não ser o seguro-saúde, numa rede credenciada, ou um direito constitucional à saúde, à dignidade da pessoa humana, sem, doutora Sayonara, isso é o que é mais importante, sem desequilibrar o contrato. Por quê? Porque o agravante pede tão somente o custeio limitado ao valor da tabela, mas que haja manutenção do tratamento para evitar quebras de rotina. Dito isso, desembargador Dilermando, Vossa Excelência, como relator, inclusive eu particularmente tenho outros casos que Vossa Excelência, depois da sustentação, pediu vista e deu provimento ao agravo no mesmo sentido. Eu chamo a atenção de Vossa Excelência para o caso concreto. Não é uma predileção. Não se trata de uma livre escolha. Não se trata do usuário querer desvirtuar aquilo que ele sabia que estava contratando. Nós temos recomendação de todos os profissionais para permanência com o prestador que vinha acompanhando o tratamento. E o mais importante, limitado ao valor da tabela. Ou seja, com o desfecho favorável ao agravante, nós estaríamos privilegiando o direito à saúde dele sem colocar em risco o equilíbrio econômico, que precisa sim ser levado em consideração, e eu reconheço, apesar de discordar. Mas, como advogado, preciso entender que contratos também precisam ser cumpridos. Isto posto, ciente que o entendimento desta Câmara caminha, pelo menos em alguns casos que eu já tive a honra de ter a experiência, no sentido de respeitar o vínculo terapêutico, é que eu suplico pelo conhecimento e provimento do agravo. Muito obrigado. Um pedido de esclarecimento. Vossa Excelência disse que ele era de um plano e migrou, foi obrigado a migrar para a Unimed. E a pretensão de fundo mesma, o foco da questão, é que ele quer continuar com a mesma equipe e se arca com a diferença, não é? É isso, Vossa Excelência? A Unimed Rio de Janeiro, Correto, a Unimed Rio de Janeiro faliu e ele aderiu à Central Nacional Unimed ele por um aceita direcionamento. Ele aceita continuar na mesma clínica, pagando a diferença. Exatamente, inclusive é o pedido principal. Eu vou retirar de volta, porque eu estou verificando aqui, verificar se isso tem nos autos, e eu estou retomando com o processo, voltando o processo, para analisar essa questão. Muito obrigado. Essa especificidade. Muito obrigado. Na sequência, o 16, Herbert Alves Marinho, apenas preferências. Não está em mesa pedido de vista do desembargador Dilermando Mota. Doutor Herbert, bom dia. O 16 e o 27 não estão em mesa. 27 não há pedido de sustentação. Foi não, Excelência. O 14, desembargador expedito, doutor Olavo Hamilton, aí do ilustre advogado, o 14, desembargador expedito. Vossa Excelência fala por quem, doutor Hamilton? Pela Repave, Excelência, pela apelante. Desembargador expedito. Vossa Excelência está em mesa, desembargador expedito? Tem mesa. Pois não, doutor. Com a palavra. Senhor presidente, desembargador Cláudio Santos, é sempre uma honra participar de uma sessão de julgamento presidida por Vossa Excelência. A advocacia se sente muito honrada de ter Vossa Excelência como desembargador desta casa. Desembargadores Expedito Ferreira de Souza, Cornélio Alves, com quem muito aprendi nos idos lá de Mossoró, onde Vossas Excelências foram juízes. Eu só não posso dizer há quanto tempo faz, para que as pessoas não façam as contas. E o desembargador Dilermando Mota, que é sempre luz e inspiração para todos nós que estudamos direito. Eu serei breve, senhor presidente, saudando também a nobre representante do Ministério Público, doutora Sayonara. Nesse processo específico, nós temos 3 precedentes importantes, um deles, inclusive, com as mesmas partes. De que é que se trata? Existe em Mossoró um centro comercial Caiçara. Esse centro foi comercializado pela Apelante há 20 anos atrás. Todas as salas foram vendidas naquela época, lá nos idos de 2005. E, mais recentemente, o condomínio Caiçara vem executando. A empresa que construiu aquela estrutura
pelos débitos, eventuais débitos de condôminos. Bem, de todas as execuções e todos os embargos que foram interpostos, esse é o único que a Repave perdeu, porque o próprio juízo de primeira instância voltou atrás depois de uma decisão do desembargador Dilermano Mota, que foi acompanhada à unanimidade por essa turma. O que é que nós temos? Há um precedente muito importante, um tema repetitivo, 886 do STJ, que diz exatamente o seguinte: ainda que formalmente o bem se encontre no nome de uma determinada pessoa, se o condômino é outra pessoa, já se emitiu na posse, e principalmente o condomínio tem conhecimento dessa situação, não é parte legítima aquela pessoa que formalmente consta no processo. Nós não poderíamos suscitar aí a obrigação próprio terreno. Quais são os precedentes que nós temos, inclusive com as mesmas partes? Decisão unânime desta Câmara, que considerou a Repave parte ilegítima nas execuções movidas pelo condomínio Caiçara, né? Nós já juntamos aos autos, inclusive, uma decisão unânime desta Câmara, e cujo relator foi o desembargador Dilermano Mota. Nós temos também as próprias decisões de primeiro grau emitidas pelo juiz, voltando atrás de sua decisão em todos os processos seguintes nos embargos que foram interpostos. E nós temos também o tema 886 do STJ. Então, de todos os precedentes possíveis que nós poderíamos suscitar, de primeiro grau, de segundo grau e do STJ, inclusive com as mesmas partes, são favoráveis à pretensão do apelante embargante. Então, nesses termos, é que nós pedimos o provimento da apelação para reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante na execução. Obrigado, Excelência. Presidente, por favor, vou retirar de mesa, viu, para nós. Eu ia pedir vista, já bem que Vossa Excelência. Portanto, o processo número 14 da pauta está sendo tirado de mesa pelo relator. Processo eu trago. 28, desembargador Dilermano, doutor Tavis Oliveira. 28. É ZT Comércio, Vossa Excelência representado, né? Isso. Tem duas tentações ou só uma? A Vossa Excelência está concedendo a ordem. Perfeitamente, está sendo procedente, viu? Procedente. Obrigado, um bom dia a todos, então. Provido. O 35, desembargador Dilermano, doutor. 35 é ampliação? Vamos aguardar um pouco. Aguardar. O 38, desembargador Dilermano Luiz, também aguardar? Ampliação. Doutor Luiz Henrique, doutor Francisco Sérvio. O 17, desembargador expedito, doutor Melquiades Peixoto. 17. Desembargador expedito. 17. Vossa Excelência fala por quem? Bom dia, Excelências, pelo recorrido. Elismar. Isso. Está mantendo, Excelência. Vai ser dispensado. Está mantendo a decisão. Obrigado, Excelência. Dispensado, né? A sustentação? Se Vossa Excelência quiser, a gente pode mudar o sistema. Não. Tá bom. Obrigado. Bom dia. O 4, doutora Fernanda Fernandes. Mas não cabe sustentação. 25, desembargador Dilermano, também doutora Fernanda. Tem tanto advogado da Unimed, por que não vem outro aqui? Maria Isabel Costa já foi feita, foi retirada de mesa pelo desembargador Dilermano para reexame. Já consta, desembargador, porque essa não tem. Já foi feita
A defesa pela 25. Vossa Excelência retirou para reexame, foi reexaminada já? Vai já estar com voto já. Com voto e tem apresentação oral? Não, né? Já foi feita. Já foi feita. Então, estou trazendo recurso conhecido e parcialmente provido, e não está com divergência, o sistema não diz parcial provimento, da Unimed, para afastar o dever de arcar com as despesas relativas ao acompanhamento de assistente terapêutico em ambiente familiar e escolar, restringindo-se ao âmbito clínico, e dar parcial provimento a recurso de Vinícius Bezerra Dantas para condenar o plano em danos de R$5.000, corrigido pelo INPC, desde o arbitramento, incidido o júri de mora ao mês desde a citação, bem como condenar o plano de saúde a reembolsar ao consumidor integralmente pelos valores gastos com o terapeuta ocupacional, valor a ser corrigido pelo INPC, desde a citação, incidido o júri de mora de 1% ao mês. Esse é o voto e sem divergência, a unanimidade da Câmara. Bom, nós vamos avisar aos colegas para efeito de ampliação de código, doutora Jaqueline, por favor. E enquanto isso, nós vamos julgar os processos na sala virtual. Ficam, então, portanto, faltando o julgamento dos processos números com o advogado presente, número 35, doutor Tássio, e o 38, doutor Luiz Henrique, doutor Francisco Servo. Estão presentes o doutor Luiz Henrique, doutor... Ok. Esses dois. Como? Porque depende, né, da chegada dos colegas, né? Doutor Ronaldo Sérgio. Ricardo Sérgio. Bom, é Vossa Excelência, não é? Isso. Vossa Excelência quer fazer a sustentação? Sim, Excelência. Bom. Ok. É o 26. Embora Vossa Excelência tivesse inscrito, a gente, para aceitar a sustentação presencial, ser no início da sessão, mas, de qualquer maneira, por liberalidade, vamos admitir Vossa Excelência aí fazer sua sustentação, naturalmente com seu grande poder de síntese, mas fica à vontade, doutor, relativamente ao tempo regimental. 26. Obrigado, Excelência. Relator, desembargador Dilermando Mota. Pois não, doutor, vamos correr, porque nós temos mais 40 aí. Bom dia, Excelência. Bom dia a todos os desembargadores, a quem faço na presença do desembargador de caso. Bom dia a todos os advogados presentes. Prometo ser breve na sustentação oral, até porque o caso é relativamente simples. E apenas para iniciar o caso que estamos a tratar, essa é uma situação que me lembra muito a história de Hércules. Se a gente for relembrar a Grécia Antiga, Hércules, um mito, um semideus, em um momento de loucura acabou matando sua esposa e seus filhos, e de certa forma, para fazê-lo esquecer aquilo, foi-lhe passada 12 missões que era considerado impossível à época. E às vezes eu brinco colocando que, se a gente fosse atualizar para os dias atuais, essas 12 missões impossíveis, uma delas seria você ser gestor no Brasil e finalizar sem nenhuma sanção, sem nenhuma penalidade no seu nome, diante de tanta insegurança jurídica que nós vivemos hoje. E a situação atual se enquadra perfeitamente nesse caso. Estamos falando de um gestor, presidente de uma Câmara Municipal, que assumiu a Câmara Municipal em 2002, e 2004, ele seguiu estritamente a resolução da Câmara, especificamente para fornecer combustível para os vereadores, a partir, obviamente, do pedido de indenização feito pelos próprios vereadores. E, inclusive, durante a fase testemunhal,
Foi escutado o procurador da Câmara, foi escutado o setor financeiro da Câmara e outros vereadores, e todos comprovaram que ele seguiu estritamente o fluxo previsto na Câmara Municipal para que fosse feito o pagamento. O presidente, inclusive, ele apenas aponta a final da lança, ele apenas é o assinador de cheque, cuja assinatura do cheque vem também com o tesoureiro. Todo o fluxo é feito pelos setores anteriores. Inclusive, o princípio da segregação das funções, que está na lei de licitação, demonstra muito bem como é que isso ocorre. Acontece que, na situação em si, foi feito o pagamento após todo o fluxo que ocorreu na Câmara Municipal, mas o Tribunal de Contas, ao fazer a análise do processo, inicialmente julgou o processo irregular sob a perspectiva formal, no quesito porque teria sido pago como suprimento de fundos e deveria ser pago com viés indenizatório. Até aí, ok. Ocorre que no decorrer do processo no Tribunal de Contas, houve uma mudança de entendimento através do parecer do Ministério Público do Tribunal de Contas, e essa pessoa ela foi condenada a reparar à Câmara todo o valor pago aos vereadores a título de gasolina que os vereadores receberam. Segundo o entendimento do Tribunal de Contas, houve uma presunção de dano em virtude de não ter sido comprovado que aquele combustível utilizado foi utilizado com a finalidade dos interesses da Câmara Municipal. Em razão disso, o vereador presidente foi condenado a reparar todo aquele combustível para o município, para a Câmara Municipal. Ocorre que nós judicializamos, demonstramos toda essa situação, e algo que data máxima vênia me faz discordar veementemente do juízo monocrático é que ele entende que houve um desvio de finalidade. Ora, senhores, data máxima vênia, houve uma presunção de desvio de finalidade, até porque o entendimento do Tribunal de Contas foi que não ficou comprovado de que aquele combustível foi utilizado para a finalidade da Câmara. Uma coisa é não ficar comprovado que o combustível foi utilizado para a finalidade da Câmara. Outra coisa é ficar comprovado que aquilo foi utilizado para uma finalidade particular. E nós não podemos fazer uma presunção de culpa e aplicar uma condenação de reparação de todo o dano ao gestor. Inclusive, a presunção de dano não é mais admitido, nem muito menos na lei de improbidade. Se ficar considerado que se agiu com dolo ou má-fé para configurar a improbidade, não há como presumir o dano, mas numa situação de gestor, tal como estamos falando atualmente, houve uma presunção de dano, houve inclusive uma presunção de desvio de finalidade, o que é incabível no ordenamento jurídico brasileiro. Até mesmo porque, se a gente for lembrar o artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ele fala que o agente público só vai responder por suas decisões quando houver dolo ou culpa grave. O que no caso concreto não houve. No caso concreto, o gestor ele obedeceu estritamente à resolução da Câmara Municipal. E a resolução da Câmara Municipal, é importante salientar, copiava estritamente a resolução da Câmara dos Deputados. Então, como é que nós podemos colocar tal responsabilidade para o gestor? Além disso, é quase impossível, a gente não pode deixar de observar, é quase impossível você exigir que um vereador, cuja função é escutar a população, comprove de que o combustível que ele utilizou foi para a finalidade da Câmara. E aí é importante questionar, como é que seria feita essa comprovação? Pegando uma declaração de onde é que ele visitou, às vezes a gente começa a exigir o impossível no gestor, e aí começa a ocorrer aquilo que Rodrigo Vargas Llosa chama do direito administrativo do medo, em que também pode ser chamado de apagão das canetas, em que o gestor ele acaba por se responsabilizar por tudo e qualquer coisa, mesmo sem ficar comprovado nada no processo, de um dolo ou culpa grave. É por isso que, data máxima vênia, eu iniciei minha sustentação lembrando o Hércules, porque estamos a exigir atualmente missões impossíveis aos nossos gestores, o que acaba por ocasionar um apagão completo das canetas. Em razão disso, viemos aqui ao Judiciário tentar fazer com que esse dano em que foi imputado ao gestor seja anulado
e que ele não venha a ter que indenizar o município em virtude de atuar estritamente no exercício da função, tal como era exigido pela sua resolução, tal como foi confirmado e reconhecido por todo o fluxo de processo na Câmara Municipal. No mais, agradeço a atenção dos senhores e a disponibilidade de estar aqui sustentando oralmente. Obrigado. O voto que trago é pela negando o provimento e, pelo que consta, parece que o sistema registra a unanimidade da Câmara, né, nessa direção. Não sei se o voto registrado, não sei se há algum pedido de vista. Portanto, no aguardo da composição do quórum máximo, nós temos o Negado provimento à unanimidade da Câmara. doutor Rachid de Góes Pires, no 1. Sempre está presente, né? Julgado 1. Eu vi aqui que você falou. Eu vi aqui que você falou. Não tem condição, não pode. Nessa seara. Entendi. Sim. Vamos chamar agora, adiantando aí, o 30, desembargador Cornélio, da pauta virtual, doutor Oliver Ítalo Barreto de Oliveira. Votado 30 da relatoria. 31, doutor Gabriel de Araújo Fonseca. Não presente. Esse processo, eu sou... 31 eu sou impedido. 31 eu sou 31? impedido. Sou impedido, Vossa Excelência vota no sistema. Bem. Entendi, né? 32, Leandro César Cruz de Sá Lorenzetti. Não presente. Votado. 33, Marlon Gonçalves Sanches. Bom dia, Excelência. Bom dia, Excelência. Vossa Excelência fala Pelo Banco Itaú, banco apelante. apelante. Pois não, doutor? Tá ok, Excelência. Primeiramente, bom dia. Sempre um prazer estar aqui presente. Faço na presença, na pessoa de Vossa Excelência. Vou ser muito breve e objetivo nas minhas colocações, Excelência. Uma vez que o banco houve o esclarecimento, a parte autora alega desconhecer transações em seu cartão de crédito. Nós tomamos conhecimento apenas em agosto de 2022. Na ocasião, nós providenciamos o estorno desses valores que estavam sendo pleiteados. Vossa Excelência não é apelado, doutor? Desculpa, Excelência. Então, porque está a favor de Vossa Excelência. Perfeito. Abro mão da franquia da palavra. Ok, doutor Marlon, obrigado. O 34, doutor Tiago Tostes. Não presente, votado. Na sequência, agora extinção de quórum. Vamos voltar agora ao início. O 2, doutora Rossana Dali da Fonseca. Da minha relatoria. Não presente também a favor, né? Dia 3, Sabrina Vitória de Araújo Alves, Intura Engenharia. Votado o 2 e o 3. Votados. O 4, doutora Fernanda, mas não é tutela de urgência, portanto fica votado no sistema. O 5, Arthur César Dantas Silva, Camanó.
Pediu visto o desembargador Expedito Ferreira. Esse eu não integro, não participo. Já houve sustentação. Voto parcialmente divergente do desembargador Cornélio Alves. O 5. Está em mesa, desembargador Expedito. Não, excelência. Não está em mesa. Não mesa. O 6, André Franco Ribeiro Dantas. Votado da minha relatoria. O 6 sim, tudo bem. O 7, Anissa Cristina de Araújo Câmara. Doutora Anissa Cristina de Araújo Câmara. Da minha relatoria, o 7. Provido também a favor dela, e apelante. Obrigada. O 8, doutor Rafael Gouveia Costa dos Santos. Presente, excelência. Doutor Rafael, Vossa Excelência fala por Antônio Carlos. Isso. Antônio Carlos Santana e Vitória Alves Santana. Pois não, doutor. Qual é o ponto de controvérsia? É só a indenização? Doutor Cláudio Santos. Pois não. Primeiramente, gostaria de dar bom dia a todos. Vossa Excelência, que é o relator, doutor Dilermando Mota, doutor Expedito, doutor Cornélio, a ilustre representante do Ministério Público, doutora Celnário, os demais serventuários de justiça e colegas advogados. Doutor Cláudio Santos, esse processo tem apenas como ponto controvertido o valor indenizatório em razão das peculiaridades do caso. Qual foi o valor? O valor arbitrado pelo doutor Marcelo, da 10ª Vara Civil, foi R$100 mil por herdeiro, certo? Só que, nesse caso específico, Excelência, tem algumas peculiaridades. São quantos herdeiros? Certo? São quantos herdeiros? Perdão, Excelência, não ouvi. São quantos herdeiros? 2. É o pai e a filha da falecida. Ok, doutor. Pode continuar a sua defesa, por favor. Então, continuando, Excelência, esse caso requer um pouco mais de atenção porque tem algumas peculiaridades envolvidas, certo? Nós interpusemos o recurso de apelação porque, no caso em tela, tanto o avô da senhora Vitória, que é filha da falecida, e o senhor Antônio é o pai dela, certo? Vive uma realidade bastante difícil. Por quê, Excelência? O senhor Antônio Carlos é um idoso com mais de 72 anos de idade, tem poucas condições financeiras e é o único responsável pela neta Vitória, certo? Que é uma criança, na época dos fatos, quando a mãe faleceu, tinha 13 anos, hoje ela conta com 16 anos de idade, certo? Ela foi diagnosticada com microcefalia e retardo mental moderado, ou seja, é uma criança especial, conforme laudos médicos anexos ao processo, certo? E que total responsabilidade e gerência de sua vida recai sobre o avô, que é o senhor Antônio Carlos, pai da falecida, né? Porque essa criança não teve o registro do pai, consequentemente não houve o registro dos avós paternos, certo? Ela só tinha a mãe, que faleceu em virtude das condutas abusivas e ilegais da Apivida, do Hospital Antônio Prudente, certo? E ela só tem o avô paterno, porque a avó também, o avô materno, perdão, porque a avó também faleceu, certo? O senhor Antônio Carlos é viúvo. Então, assim, foi constatada, Excelência, através de perícia médica no prontuário médico da senhora Flávia, né, que é a filha e mãe dos autores, dos apelantes, que foi por conduta totalmente ilegal e abusiva por parte da Apivida que essa paciente veio a óbito. Eu peço licença para ler aqui um quesito que foi feito ao médico perito e a resposta dele. Foi perguntado ao perito, Excelência, se o fato da paciente ter demorado mais de 48 horas desde a primeira solicitação para ser internada pelo corpo médico da própria Apivida e acompanhada pela equipe multidisciplinar disponibilizada na UTI, contribuiu para a sua progressiva piora clínica. Certo? E a resposta do perito foi bem clara. Abro aspas.
contribuiu para a piora do quadro, a ausência de cuidados intensivos, monitorização, fisioterapia respiratória e motora e precoce diálise, por exemplo. Se houvesse o atendimento precoce em UTI, a paciente em questão poderia sim ter um desfecho positivo e não vir a evoluir a óbito. Então, excelências, pelo menos na minha concepção, o perito atribui de fato a responsabilidade do falecimento da senhora Flávia em razão da conduta extramédica da Apvida, certo? Por questões burocráticas e questões financeiras do próprio plano de saúde, que é conhecidamente por negar, certo, tratamentos devidos aos seus usuários. Inclusive, excelências, esse era um caso de extrema urgência e emergência que, na verdade, a falecida já tinha mais de 100 dias de plano de saúde no momento do atendimento. E lhe foi negada o atendimento, a internação dela, por carência contratual, que, inclusive, só foi feita depois de 48 horas através de medida liminar, ou seja, de forma compulsória. Tá? Então, assim, o pedido dos apelantes, nesse caso, é a majoração da indenização por danos morais em virtude das peculiaridades apontadas, a se denotar da criança ser especial e da responsabilidade recair inteiramente sobre o seu avô materno, certo? Que é viúvo e tem poucas condições financeiras. A gente entende que a majoração, a possível majoração da indenização não vai trazer a senhora Flávia de volta, mas pelo menos ameniza um pouco a dor, porque sabe que o avô sabe que vai ter uma mínima condição de dar um maior apoio, certo? Tanto nas suas terapias, como uma condição de vida melhor, excelências. Então, um ponto controvertido seria esse. Ok, doutor, concluiu sua defesa. A Câmara está diminuindo para R$50 mil, mantendo então, a condenação. Senhor presidente, por pessoa. Pois não. Eu tenho uma proposição a um pedido de muito mais. Esse caso eu analisei especificamente, é um pedido de muito mais e até se pensou em R$100 mil. Eu gostaria de conversar, nesses casos a gente sempre conversa, não é? Sobre a questão desse valor, não é? E a minha sugestão é nem ser 100 nem 50, ficar em 75, uma solução salomônica, ficar em 75 mil, não reduzir tanto para 50, nem ser os 200 ou mais que pediram, nem os 100, mas ficar em 75. Não sei se os demais concordam. Há uma questão aí, desembargador, que isso foi época de pandemia, né? Foi época de pandemia e não havia estrutura de assistência suficiente para todos, né? Então eu estou até aceitando a culpa que a Rapvida não era o hospital. Compreende? Aí é o plano de saúde que não conseguiu porque não tinha vaga. Quer dizer, poderia se discutir até o mérito. Então, excelência, pela ordem, só para esclarecer. Não está autorizado a intervir, excelência, por favor. Quando Vossa Excelência quiser falar alguma coisa, Vossa Excelência pede, por favor, a gente autoriza ou não, mas a gente está discutindo aqui entre os magistrados essa questão da indenização. Então, Vossa Excelência aguarda um pouco, por favor, tá bom? Diga, desembargador Delermano. Somos eu, Vossa Excelência aí. É porque a questão não foi falta de vaga, foi que o plano de saúde negou. Essa é a questão. Não. Eu peço o visto do processo. Pronto, então, ótimo. Um visto para Vossa Excelência. Pelo que me consta não, mas Vossa Excelência haverá de verificar melhor. Só verificar esse detalhe, né? Desembargador Cornélio não vota nesse? Só verificar esse detalhe. O 29, o Elton de Carvalho Costa Filho. O 9, né? O 9. O 9. Ministério Público. Essa aqui já teve mais de 200 ações dessa aqui. Presente, doutor Wellington de Carvalho. Não
Embargador Expedito Ferreira, Vossa Excelência tem o 10, Priscila Ferreira Mesquita Lopes. Já foi feita a sustentação. Eu pedi vista, não é? Vista do embargador de Lermando. Vossa Excelência trouxe o embargador de Lermando, o 10. Sim. Eu estou trazendo... Está acompanhando. Não, estou trazendo o voto divergente. Divergente, 2 divergentes, então. O 11, apesar do doutor Bruno Henrique, não cabe. O 12, Tiago Tostes. Adroaldo Jorge Martins, UP Brasil, Administração de Serviços. Esse processo, o 12 do embargador Expedito Ferreira. Não presente, votado. O 12. O 13 já foi feita a pedido de vista do embargador de Lermando Mota. O 13 do embargador de Lermando. O voto 13 eu estou trazendo também, com a divergência lançada no sistema. Dando parcial provimento ao apelo. É o caso da clínica, é um caso bem interessante. Eu trago aqui várias jurisprudências, porque está impressa bem pequenininho. É da clínica? Perfeito. É um caso que eu estou trazendo a divergência com a relatoria de Vossa Excelência de... Embargador Expedito. Embargador Expedito. É o seguinte... O embargador Cornélio não vota nesse, ou estava já em votação, Vossa Excelência? Só um minuto, Excelência. Só um minuto. Não tem problema, pode ficar à vontade. Eu trago várias jurisprudências e eu gostaria de esclarecer uma coisa interessante aqui. Porque estamos com um voto mais impresso maior, com a letra maior. Só um minutinho. Só um minuto, viu? Excelência, esse processo vai para ampliação de quórum. Eu vou reexaminar nessa oportunidade o voto que eu já externei. Vai para ampliação de quórum? Vai ter ampliação de quórum. Sim. Então nós teremos a oportunidade de discutir mais devagar. Tudo bem, então. Inclusive com as defesas orais, tá certo? Tudo bem. Eu trouxe um voto visto aqui. Pois não, eu vi o voto visto de Vossa Excelência. Aliás, excluindo a clínica, mas tá muito oportunamente nós... Está muito bem colocado. Verificamos. Eu estou aberto para reexaminar o assunto. Muito bem, Excelência. O 14 já foi. Olavo Henrique. Já foi. Não, o embargador Expedito retirou. Já foi, que eu digo, já foi votado, né? Votado quer dizer, já foi feita a defesa oral, que eu estou chamando de defesa orais. Marlon Gonçalves Sanches, Banco Itaú, 15. Não presente também a favor dele, né? O 16, não mesa. Pediu vista do desembargador de Lermando Mota. 16. 16. Só um minuto aqui. Espacial. Muito obrigado. Ao 16. Não mesa. Não mesa, né? 16 não mesa. Pedido de preferência. 17, dispensou Melquiades Peixoto Soares Neto. 18, Renato Augusto de Paiva Dumaresque. Não presente. Embargo de declaração 19, Maria Estela Reis de Castro, não cabe. O 20, Lígia Silva de Franca Brilhante. Presente, Excelência. Vossa Excelência fala pela parte... Pela parte agravada. O João desembargado... Gabriel de Medeiros Martins. O 20, Excelência, está mantendo a decisão. Conhecido desprovido, o 20, né? Ok? Obrigada. 21 foi julgado, doutor Bruno Henrique. 22, Josivaldo de Souza Soares. Votado 22, conforme consta do sistema. 23, não cabe sustentação oral. Doutor Carlos Kelsen, doutora Lohane Torres Andriane.
Agravo de instrumento. 24, Diogo Bezerra Couto. Vossa Excelência fala por Henrique. 24, tem sustentação? 24. Diogo Bezerra Couto. Excelência, a gente está dando provimento, doutor, conforme o RDR, não é isso? Conhecido e provido. É. Ok, doutor Diogo. Provido, então, Excelência. 25. Obrigado. Já houve sustentação oral, já foi julgado. 26, Ricardo Sérgio Ferreira Duarte Júnior. Já foi. 27, não mesa. Dilermando Mota, desembargador Dilermando Mota. 28, Távio Oliveira Fernandes. Já foi. 29, Geoás Nascimento dos Santos. Não presente, votado, desembargador Dilermando. Correto. 30, Olivier Ítalo Barreto. Ok. 31 também, 32 também. 33 também. Agora os processos com extensão. E o último é pedido de vista do desembargador João Rebouças, que vai vir com o doutor Eduardo Pinheiro. Vamos fazer o seguinte. Vamos perguntar lá como é que está a situação na Câmara, e aí a gente decide se vai esperar ou vai deixar para a próxima. Hein? Não, vamos suspender. Vamos suspender por 5 minutos. Eu apenas vou presidir a sessão porque eu sou suspeito para votar. Não sou suspeito para administrar a sessão. Então, vamos esperar, primeiramente agradecer a presença de Vossa Excelência, do desembargador João Rebouças, que de forma sempre muito gentil e diligente comparece a esta Câmara para nos ajudar aqui a fazer justiça sempre com o brilhantismo de sempre. Eu vou dar ao doutor. Eu tenho que comparecer mais à primeira Câmara para aprender essa agilidade de julgamentos, que a terceira também é devagar. Vossa Excelência aprenderá no que consta do ladeado. Eu vou fazer o seguinte, então. Nesse processo vão funcionar... É o doutor Bruno Leonardo Pires Regis de Carvalho. Sustentação já houve. Posto, Excelência. Mas já houve sustentação, não? Vai haver sustentação. Mas já houve. Na ampliação, não. Ampliação não estou em ampliação, não. Não é ampliação, não. É só que o desembargador João pediu vistas. Né? Um minuto, por favor. Mas uma questão de ordem, presidente. Na sessão em que houve sustentação oral, não foi dada a oportunidade para a gente se manifestar. Eu estava presente. Ele não estava presente, mas que dava. O outro advogado fez sustentação. Só um minutinho, por favor, doutor. O processo que vai ser chamado 40 é da relatoria do doutor Cornélio Alves. Nesse processo, houve a minha suspeição e a do desembargador Expedito Ferreira. Após o voto do relator, conhecendo o recurso e no método dando provimento ao recurso interposto por Adriana Andrade Cinedini, negando provimento ao recurso deposto por Daniel Pegorini e Luiz Antônio de Sarruda, valor a participação em músico judicial Fernando de Oliveira e João Maria Vieira de Freitas, pediu vista dos autos do desembargador João Rebouças. O juiz convocado, doutor Eduardo Pinheiro, declarou aguardar o voto vista. Eu vou, então... Vão funcionar o desembargador Cornélio Alves, que é o relator, o desembargador João Rebouças e o doutor Eduardo Pinheiro. Eu vou passar a presidência ao desembargador Cornélio Alves, que eu vou me retirar aqui um minuto para questões pessoais. Receba. Para Vossa Excelência presidir o julgamento desse processo.
Vou presidir. A sustentação oral já ouvi, não foi, doutor? Já sim. Houve sustentação oral do advogado de outra parte, excelência. Não, mas é uma só. Vossa Excelência não estava presente. Estava presente, excelência. Mas em todas as sessões. aí consta na ata que ele estava presente. Ele não fez. Como é que tá? Porque é dado a oportunidade a todos. Por que não fez, doutor? Você estava presente. Porque não me foi dada a palavra. Não existe isso não. Foi chamado. De qualquer forma, tem um registro aí. Releia a ata, por favor, aí, Jaqueline. É porque chama, se ele não comparece. Que o outro fez, ele não fez. Foi aquele? Foi o doutor que fez? Não? Não foi não, né? Mas tem um presente aqui, não é? Quem é o outro advogado, Jaqueline? Não, um fez tentação oral. Quem fez aqui ao Rio foi o doutor Bruno Macedo, no dia que eu pedi vista. Estava presente aqui. Então, pronto, doutor, eu não vou oportunizar, porque já passou esse momento, do João Batista pediu vista e eu passo a palavra ao desembargador João Batista. Senhor presidente, eminentes colegas, senhores advogados, primeiramente eu quero agradecer ao desembargador Cornélio a gentileza de ter me franqueado o voto de Sua Excelência para me dar uma lida e realmente o processo é muito complexo e por isso que eu passei alguns dias dando uma examinada nos autos. O voto do desembargador Cornélio muito substancioso, muito fundamentado, mas eu tenho algumas peculiaridades dos autos que eu quero chamar a atenção aqui da Câmara. O voto de Sua Excelência, ele concluiu por dar provimento apenas ao recurso interposto por Adriano Andrade Sinedino de Oliveira, e negando provimento em relação à resignação dos demais réus. Digo eu que, longe de arredar os substanciosos argumentos lançados pelo nobre relator, fiz um estudo aprofundado acerca deste tema, por demais fértil e controvertido, sobretudo quando se trata de ato de improbidade administrativa supostamente praticado pelo réu Fernando Fernandes de Oliveira, cujas questões entendo que devam ser consideradas por esta Egrégia Câmara e que me levou a pedir vista em face da sustentação feita naquela oportunidade. Aí digo eu, pois bem, no presente caso, defendo o apelante, já mencionado, que dos autos não se pode extrair qualquer ato ímprobo da conduta do apelante, seja porque declarações por ele prestadas guardam em restrita fidelidade à realidade dos autos, seja porque não se cogita de dolo em seu comportamento. Fecho aspas. Aí aqui foi o que me chamou mais atenção. Do compulsar processual, tem-se que o Fernando Fernandes Oliveira, então secretário da Setur, apresentou justificativa para embasar a contratação direta da empresa Valora, contrato administrativo número 5/10, para fins de assessoria econômica, financeira e jurídica para acompanhamento do procedimento de manifestação de interesse para os estudos do projeto da Arena das Dunas, sob a alegativa de emergência ante a suposta ameaça de perder aportes financeiros federais destinados aos projetos da Copa do Mundo, tendo procedido com aval da Procuradoria-Geral do Estado e do Tribunal de Contas, também do Estado do Rio Grande do Norte, ocasião em que este último, ainda que em análise de processo diverso, reconheceu a singularidade dos serviços, cito aqui o ID, declarando que os contratos para os projetos da Arena das Dunas eram inovadores, permitindo assim a contratação direta. E digo eu, apenas a título de reforço hermenêutico, transcrevo parte do voto do conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves, proferido no
processo número tal. Aí ele diz, né, que além do mais, a respeito ainda da notoriedade e da singularidade dos serviços técnicos contratados mediante inexigibilidade de estação, previstas pela Lei número 8.666/93, denota-se que o contrato possui natureza singular reconhecida pelo corpo técnico deste Tribunal de Contas do Estado, pois trata-se de obra de grande complexidade, dotada de caráter extraordinário, cuja adequação será avaliada por critério distinto daqueles usualmente adotados para a execução de objetos similares existentes no Brasil. Ele continua falando aqui sobre as exigências do projeto arquitetônico do estádio, que tem que preencher as exigências da FIFA e tal. Ele diz que o projeto guarda características que o tornam singular, inédito, incomum em relação aos demais, pois não se trata de simples estádio de futebol, mas sim de uma arena multiuso, que deve obedecer aos rigorosos padrões internacionais para sediar uma Copa do Mundo de futebol, arena esta atualmente inexistente no estado do Rio Grande do Norte. Ele fala aqui mais em algumas exigências da FIFA e tal. Aí digo eu, né? Na época dos acontecimentos, era indiscutível que manter a cidade do Natal como sede da Copa do Mundo traria grandes benefícios para a comunidade local. Todos assim pensavam. Ademais, embora o apelante tenha subscrito declaração atestando a situação de emergência, não representou o Estado na celebração do respectivo contrato, não sendo, portanto, o ordenador da despesa, conforme se observa da cópia do contrato que repousa no ID número tal, onde consta que a Secretaria de Turismo era representada pelo então secretário, senhor Múcio Gugel Sá. Aí eu transcrevo aqui a parte do contrato. Pelo presente instrumento de um lado do Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado de Turismo, Setúbal, tal, CNPJ número tal, neste ato representada por seu titular, Múcio Gugel de Sá. Fecho aspas. Em relação ao suposto sobrepreço, vê-se que o réu apenas explicou o motivo de ter sido dispensado da licitação, sem abordar o valor contratado pela Valora, especialmente porque não ocupava mais o cargo de secretário de Estado de Turismo, quando o contrato foi assinado. O contrato foi assinado em 4 de abril de 2010 e o réu deixou o cargo em 5 de abril de 2010. Ou seja, 5 dias antes da assinatura. Em segundo lugar, porque, de acordo com o Ministério Público, qualquer superfaturamento possível ocorreu durante a execução do contrato. E uma vez que o ora apelante já não estava mais na Secretaria de Turismo do Estado, não tinha autoridade para supervisionar a implementação do contrato. Eu digo aqui que, ao meu ver, pedindo venha quem pensa diferente, não se extrai da conduta do apelante o elemento subjetivo dolo, necessário apto a ensejar a configuração de improbidade administrativa. Eu digo, com relação ao contrato 015/10, celebrado em 16 de nove de 2010, o apelante deixou o cargo em 5 de abril de 2010. Esse contrato aqui, esse segundo, foi assinado em 16 de setembro de 2010. O Ministério Público defendeu que o réu, em suma, enquanto secretário de Estado da Secopa, atestou a regular entrega dos produtos contratados pela empresa Valora. É importante lembrar que a referida ação foi iniciada pela Secretaria de Estado de Turismo, enquanto o apelante, na época dos fatos, já ocupava o cargo da Secopa. O apelante saiu, repito, no dia 5 de abril de 2010, da Setur, para assumir a Secopa, de forma que quaisquer possível discrepância nos preços não poderia ser verificadas pelo apelante, que não era mais o responsável pela decisão de mencionados gastos. Cito aqui mais alguma alegativa de possíveis irregularidades, com a falta de pesquisa de mercado, o funcionamento questionável da comissão de licitação e a inclusão de requisitos possivelmente ilegais no edital, já que também não estava mais na secretaria para poder fazer essas correções. Digo meu, que existe que a única conduta perpetrada pelo apelante, ao meu ver, foi atestar a nota fiscal declarando que os serviços foram entregues pela empresa Valora. Laudo outro,
O objeto de apuração perpetuada pelo Ministério Público é a ocorrência de sobrepreço pela ausência de pesquisa mercadológica e de planilha demonstrativa de preços. E eu digo que, a meu sentir, o apelante não teve nenhuma ingerência nisso. De que pela precisão das informações constantes dos autos, seja pela falta de autoridade para supervisionar a licitação que resultou do contrato número 015/2010, ao que me parece, não foi demonstrado o ato de improbidade, conforme descrito na Lei 8.429/92, capaz de autorizar o ressarcimento ao erário. Digo que a intenção da lei de improbidade é coibir atos praticados com intenção lesiva à administração, e não apenas atos que, embora ilegais ou irregulares, praticados com culpa manifesta sem a comprovação de má-fé ou deliberada desonestidade. Cito aqui mais alguns dispositivos da mencionada lei, já da atual, 14.230, que trouxe maiores impactos às relações jurídicas administrativas. E fala um pouquinho nos preceitos, que se mostram favoráveis aos administrados, de que, por sua vez, o Supremo Tribunal Federal admitiu a existência da repercussão geral no recurso especial extraordinário, recurso extraordinário 84, 39 e 89. É uma matéria que é de conhecimento de todos. Cito aqui a tese 1, a tese 2, aqui a presença do elemento subjetivo dolo. A tese 3, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. E o 4, que é a retroatividade. Cito também, só a título de reforço hermenêutico, lição de Marino Pazaglini Filho, sobre a improbidade. Ele diz que ilegalidade não é sinônimo de improbidade. E a prática de ato funcional ilegal por si só não configura improbidade. Aí ele diz que para que a improbidade seja realmente caracterizada, tem que ter o comportamento de má-fé, de falta de improbidade do agente administrativo, comportamento desonesto e tal. Isso está no livro Lei de Improbidade Administrativa, comentário da 3ª edição e tal. Cito também Maria Silvia Zanella de Pietro, também nessa mesma linha. Vou pedir permissão para não ler. Está exposto no voto, no livro Direito Administrativo, 20ª edição, Atlas, página 762. E também trago o ensinamento aqui do ministro Alexandre de Moraes sobre essa matéria, que está no livro de Sua Excelência, Direito Constitucional, 24ª edição, editora Atlas 2009, São Paulo, página 366, 374. Diga, aliás, nesse tópico, a jurisprudência majoritária no sentido da obrigatoriedade da prova da conduta dolosa ou culposa e do dano ao erário. Aí destaco aqui um pouquinho isso, e também peço permissão para não ler, vou ler só a parte que destaco. Improbidade administrativa, ausência de dolo, ato ímprobo não configurado. 2. Não demonstrada a existência clara do elemento subjetivo doloso, qualificado pela má-fé, não é possível responsabilizar o agente público por ato de improbidade administrativa. Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário 14.36192 de São Paulo, relator ministro Alexandre de Moraes, primeira turma, julgado em 22/8/2022 e publicado em 28/8/2023. Não, acho que é 2022. 6 dias depois. Cito também um outro precedente, estou pedindo aqui permissão só para ler a parte aqui. Dano ao erário, ausência de dolo, irregularidades que não caracterizam improbidade administrativa. Situação de emergência considerada legítima pelo TCE e ratificada pela prova dos autos. São Paulo, apelação número tal, relator desembargador Décio Notarangeli, 9ª Câmara de Direito Público, julgada em 10 de maio de 2024. Cito um outro precedente, quando a parte que interessa, meras irregularidades que não permitem reconhecer o dolo específico, em vista do artigo 1º, parágrafo 2º e 3º da Lei 8.429/92, alterada pela Lei número 14.230/2021. Na Justiça de São Paulo, apelação número tal, relator, conhecido nosso, desembargador Carlos Von Adamec, que sempre tem participado das expressões do CNJ aqui no tribunal.
Segunda Câmara de Direito Público, julgado em 12 de maio de 2023. Cito ainda aqui uma posição do ministro Fux, quando ainda estava no Superior Tribunal. Vou pedir permissão para não ler. Também uma outra do ministro Alexandre de Moraes. Eu estou justificando isso, que para dividir do desembargador Cornélio não é muito fácil, não, sabe? É um trabalho danado. Mas eu vi essas particularidades das datas, que o então apelante não. Quando houve a contratação de uma secretaria, ele já tinha saído. Quando houve da outra, ele não estava. Por isso que eu estou pedindo 1000 vênias a Sua Excelência, o relator, para, nesse breve resumo, divergir do voto de Sua Excelência, dando provimento ao recurso do apelante. Também registro que o doutor Bruno, que pediu a palavra aí ontem, fez uma videoconferência comigo, alegando que os constituintes dele, Daniel Pagorini e Luiz Antônio, que assinaram pela Valora, só fizeram assinar os contratos. E eu acho que a assinatura no contrato por si só responsabiliza quem apõe sua assinatura neles. Por isso que eu nem aprofundei nessa pesquisa. E aqui eu estou numa tese de que o apelante não deve ser responsabilizado porque não assinou. Como é que nisso aqui eu vou dizer que quem assinou não é? Então, eu estou julgando prejudicado esse pleito do doutor Bruno, que oralmente me fez a sustentação. É como eu estou votando, senhor presidente. Pedindo venha a Vossa Excelência, respeitosamente, reconhecendo o esforço também de Vossa Excelência no seu voto. Desembargador João, Vossa Excelência confirma aí o provimento em relação a Adriano também, Andrade? Também, sim, tranquilo, demais tudo, todos. E estende também o provimento a Deixa eu olhar. Fernando Fernandes de Oliveira, Só, não é isso? Os outros todos. Os outros permanecem. Não sei o que tem as assinaturas que as demais sentenças, né? O acordo permanece. Íntegro. Isso. Ok. Acompanho Vossa Excelência. Então, o provimento seria parcial para Adriano, acompanhando já o relator, e extensivo a Fernando Fernandes de Oliveira. E os demais eu estou acompanhando todos, os demais 7, são 7. Julgando improcedente a pretensão de ressarcimento horário, não é isso? Isso. Doutor, como vota? Doutor Eduardo. Senhor presidente, encontrei aparentemente uma divergência entre datas, né? Porque, segundo aqui o voto de Vossa Excelência, registra que ele teria assinado, dado como realizada a obra, cumprido algo semelhante. E que ele, desembargador Rebouças, no voto divergente, disse que ele teria saído, inclusive, alguns dias antes. Eu fico em dúvida de saber como é que ele poderia ter assinado se ele teria deixado a secretaria 5 ou um dia antes ou 5, 10 dias antes, porque o voto do relator disse que ele teria assinado, atestado a realização da obra. E no voto divergente de Vossa Excelência disse que ele teria deixado. Eu acredito que, como o voto não foi, eu não li, abri o processo para ver conferir o voto divergente. Talvez eu seja mais interessante até pedir vista. Tá porque está vendo a diferença de fatos. Ok, doutor vai pedir vista para analisar as informações. Claro. Então vamos aguardar o voto vista. Doutor Eduardo Pinheiros. E se for o caso, depender, vai haver extensão e os advogados terão a oportunidade de fazer extensão oral. Isso. Senhor presidente, desembargador Cláudio Santos, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Assumo a presidência da Câmara agradecendo ao desembargador João Rebouças pela sua sempre importante presença nesta Câmara, e ao doutor Eduardo Pinheiro, que vai sempre com o seu passo curto, mais rápido. Então, presidente, peço permissão para me retirar e posso até registrar que no próximo julgamento eu dispenso minha presença, não tenho, faço só se for para uma extensão. Aí eu tenho que estar presente. É isso ou não? Isso. Ok. Esse ele tá bem. Não, agora ficamos no aguardo da doutora Sandra. Se ela puder vir, vamos aguardar aqui para a nossa oficiala
diligenciar. Hoje eu acho que ela não tem sessão. Porque os advogados estão presentes e nós temos o interesse de resolver isso logo. Bom dia, agradecer à doutora Sandra Lali a sua gentileza em comparecer aqui, saindo de outra Câmara Cível, e declaro reaberta a sessão ordinária da primeira Câmara Cível neste dia de 6 de agosto de 2024. Chamo o processo em que temos advogados presentes, que é o 35, doutor Tássio Márcios, falando pela apelante, é isso, doutor? Aqui no julgamento do processo, o doutor Augusto declinou, doutor Tássio Márcio, dando provimento. A questão, a divergência é apenas a unanimidade com relação ao espólio do senhor Vigorvino Vanderlei Marins, é a unanimidade. Agora, eu divergi relativamente aos demais, dando provimento, porque eu entendi que as obras são obras não necessárias, voluntárias, e houve o usufruto, o gozo dessas obras pelo posseiro. Com a palavra Vossa Excelência, pelo tempo que Vossa Excelência puder sintetizar, melhor. Se não, Vossa Excelência tem o tempo legal. Tá bem. Obrigado, Excelências. Processo 35. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Saúde a todos em nome do presidente da sessão. Bem, a matéria que está sendo devolvida a este tribunal, desembargadora Sandra Lali, que muito nos honra com a participação hoje nesse quórum ampliado, é referente à impossibilidade do comodante ele ressarcir, indenizar o comodatário por supostas benfeitorias que teriam sido realizadas no imóvel objeto desse litígio. Como já foi exposto na sessão passada, na origem é um processo que trata de uma manutenção de posse que foi ajuizada pelo apelado, objetivando-se manter no imóvel denominado Fazenda Solidão, ou subsidiariamente de se ver indenizado pelas supostas benfeitorias que ele teria realizado, além de uma reconvenção das horas apelantes, requerendo, além da reintegração imediata na posse do imóvel, o aluguel pelo período em que o comodatário ele permaneceu sob posse injusta do imóvel. O apelado, como foi anteriormente contextualizado, Excelências, ele detinha um empréstimo gratuito de uma parcela da fazenda, que foi cedido pelo então proprietário, o senhor Dinarte Maris, né, na condição de fâmulo da posse, e, portanto, ele lá sempre exerceu uma mera detenção, ou seja, ele conservava a posse enquanto caseiro, ou como vaqueiro, como ele se denominou a inicial, em nome dos reais proprietários e possuidores da fazenda. Considerando essa relação de mero comodato, pelo recorrido, desembargador expedito, foi concedida às apelantes uma reintegração liminar na posse do imóvel, por meio de um agravo de instrumento que foi julgado à unanimidade nesta Câmara Cível. Adveio, então, uma sentença que reconheceu essa relação de comodato, confirmando a posse definitiva em favor das horas apelantes, e, portanto, que, desembargadora Sandra, a sentença, no entanto, ela determinou que os proprietários indenizassem esse vaqueiro pelas supostas benfeitorias que ele teria realizado no imóvel. Portanto, o que se pede nesta tribuna hoje, Excelências, é a reforma dessa sentença, que erroneamente, com todo respeito ao pensar diferente, determinou que se indenizassem essas supostas benfeitorias realizadas pelo vaqueiro, que foram, como muito bem antecipado pelo desembargador Cláudio Santos, realizadas para trazer uma comodidade ao próprio comodatário aqui apelado, na parcela da fazenda no qual ele morou gratuitamente, em decorrência desse empréstimo gratuito realizado pelos proprietários.
Ou seja, desembargador Expedito, como muito bem adiantou o desembargador Cláudio, no presente caso, não se está discutindo a existência de nenhuma benfeitoria que seja útil ou necessária, passível de indenização. Na verdade, o que se tem é uma pretensão do apelado de ser indenizado por arames farpados, cocheiras, um curral e um bebedouro de água para o gado, que ele reverteu no seu próprio sustento e na própria comodidade durante o período em que lá se estabeleceu. Indaga-se, excelências, aqui, qual seria como é que essas acessões elas poderiam ser compreendidas como benfeitorias necessárias, desvinculadas do regular uso e gozo dessa coisa pelo próprio comodatário. A par do que foi demonstrado nos autos, excelências, com todas as vênias, não é necessário empreender maiores esforços para se verificar que não se tem como chegar a essa referida conclusão. É oportuno lembrar aqui a respeito, inclusive um voto proferido pela ministra Nancy Andrighi no julgamento de um recurso de sua relatoria, que examinou uma questão bem semelhante à presente, na qual ela destacou, e aqui eu abro aspas, as despesas feitas pelo comodatário com a fruição da coisa emprestada, ainda que impliquem na mais-valia do bem, quando se classificam como extraordinárias, só são indenizáveis se urgentes e necessárias. Fecha aspas. Esse foi o entendimento do recurso especial 249.925. E esse não é, mais uma vez, mais uma vez, com todas as vênias, o caso dos autos, no qual não se discute nenhuma benfeitoria necessária. Isso decorre também, excelências, como se sabe, da exegese do artigo 584 do Código Civil, que prescreve que o comodatário ele não pode jamais recobrar do comodante as despesas que foram feitas com o uso e gozo da coisa emprestada, uma vez que ele incumbe a obrigação de zelar pela conservação do bem, notadamente considerando a natureza gratuita aí desse contrato, no qual o valor econômico, certamente, dessas eventuais benfeitorias que foram realizadas, ela acaba por se diluir no tempo, não gerando nenhum direito à indenização. Por fim, como dito, a impossibilidade desse ressarcimento pelas benfeitorias em proveito próprio, também decorre do fato de que as indenizações pretendidas pelo apelado, elas se referem a edificações e não a benfeitorias em construções que já eram pré-existentes, o que, como se sabe, acompanham a coisa e, de igual modo, também não tem que se falar em dever de indenizar. Pois bem, excelências, tendo o apelado na condição de comodatário ciência de que esse imóvel, invariavelmente, ele retornaria ao real proprietário, evidentemente importaria em um enriquecimento ilícito que ele realizasse diversas reformas, né, o caseiro realizasse diversas reformas lá, como bem entendesse, para depois reivindicar, depois de anos de moradia gratuita, um suposto dever de indenização aos reais proprietários. Em segundo lugar, excelências, outro ponto que é passível de reforma na sentença por essa corte é com relação à condenação do apelado ao período em que ele ocupou indevidamente esse imóvel. Quanto a esse ponto, desembargadora Sandra, tem-se que, apesar de ter recebido uma notificação extrajudicial em junho de 2020 para desocupar o imóvel, o apelado ele só veio a desocupar, entregar as chaves 1 ano e 2 meses depois, isto é, em agosto de 2021, conforme foi certificado nos autos. Esse período, portanto, entre o recebimento dessa notificação extrajudicial e a devolução das chaves, ele deve ser tido claramente como um período de posse injusta, como, aliás, já foi também reconhecido por essa Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento. E aqui eu peço uma breve licença para ler um trecho do voto, como eu disse, que foi acatado à unanimidade no julgamento do agravo de instrumento. Assim, tendo o agravado sido notificado pelos agravantes para a desocupação do imóvel, a sua recusa configurou esbulho possessório. Aliás, excelências, essa questão, recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entendeu que é dispensável até mesmo essa notificação extrajudicial para eventual caracterização do esbulho. E sobre essa questão, o informativo recente de jurisprudência 713 do STJ definiu que é desnecessária a notificação prévia do comodatário para fins de comprovação do esbulho possessório quando verificada a ciência inequívoca do intuito de reaver o imóvel. Esse é o entendimento do RESP 1.947.697, também de relatoria da ministra Nancy Andrighi.
E esse foi o caso dos autos, em que o apelado ele tinha uma ciência inequívoca, né, do intuito dos apelantes de reaverem o imóvel, não só pelos os pedidos reiterados de desocupação do bem, mas também pelo boletim de ocorrência que havia sido registrado, que já indicavam a intenção dos proprietários de desconstituição desse comodato, de forma que a notificação extrajudicial que está encartada nos autos, ela constituiu apenas uma mera formalidade. Pois bem, nobre desembargador Dilermando, relator desse julgado, cessada essa situação que o apelado residia no imóvel, a continuidade do bem, certamente, ela configurou um esbulho e a negativa de restituição do imóvel deve o apelado ele pagar uma indenização pelo tempo em que ele acabou por ocupar indevidamente o bem. Isso porque, sem mais delongas, como dito, verificada a detenção, né, de caráter precário lá da fazenda, a resistência injustificada em desocupar esse bem denota e surge essa dever de pagar a respectiva indenização pelo período de posse injusta e resistente que ele lá permaneceu. Na sessão passada, desembargador expedito, desembargadora Sandra, eu trouxe inúmeros precedentes desse tribunal que asseveram a impossibilidade de indenização por essas supostas benfeitorias que foram realizadas pelo comodatário, que residia lá no bem sem pagar aluguel, e também sobre o dever de indenizar pelo tempo que ele se recusou a sair do imóvel. Mas hoje, em arremate, eu vou pedir licença só para destacar um único acórdão, que é de relatoria do desembargador Cláudio Santos, que foi julgado à unanimidade, porque ele muito bem sintetiza todos esses pontos, esses dois pontos que são pretensão de apelo hoje nessa tribuna. E restou assim emendado o acórdão. Alegada a existência de benfeitoria indenizável, existência de contrato de comodato, empréstimo gratuito, impossibilidade de ressarcimento pela comodante ao comodatário pelas supostas benfeitorias realizadas na coisa emprestada, despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada, mora do comodatário em devolver o imóvel, dever de pagar aluguel pelo período de posse injusta, indenização pelos prejuízos decorrentes da mora. Fecha aspas. Assim, excelências, com todas as vênias, mais uma vez, é que nós pedimos aqui, suplicamos o provimento do apelo para indenizar a mora em devolver o imóvel, bem como também para declarar essa impossibilidade das apelantes em indenizar essas benfeitorias que foram feitas para o gozo do próprio comodante. São esses os nossos pedidos, nossos pleitos. Muito obrigado, excelências, mais uma vez, pela atenção dispensada. Relator. Senhor presidente, só para rememorar, não é porque já houve antes, eu disse no final do meu voto, disse que na espécie, a realização de benfeitorias substanciais no imóvel objeto do comodato veio suficientemente demonstrada por meio de fotografias, sendo certo que os proprietários tinham ciência da realização da obra, mesmo porque, em atenção aos depoimentos, o apelado autor, Nilo, administrava o gado da fazenda Solidão, sendo fato incontroverso, possuindo o benefício de residir no terreno no qual realizou a benfeitoria. Digo também, por isso, o apelado faz jus à indenização pela benfeitoria. Registro que o quanto deve ser apurado em liquidação de sentença. E no final eu digo assim, por fim, registro que a condenação do espólio de Virgolino Vanderlei Maris, ao meu sentir, não é devida. Isso porque não restou comprovado que o senhor Virgolino Vanderlei Maris tenha esbulhado a posse do recorrido Nilo Josué Álvares, então apelado, uma vez que a introdução de gado na área denominada Campos foi efetuada pelo senhor Moisés Quirino Neto, comprador de parcela da Fazenda Solidão, não havendo evidências de que tal ato tenha sido praticado ou consentido pelo recorrente. Frise-se que a alienação de parte da Fazenda Solidão ao senhor Moisés Quirino Neto ocorreu após o falecimento do senhor Vigolvino Vanderlei Maris, sem anuência ou participação do recorrente, que não auferiu qualquer vantagem financeira decorrente da transação. Dessa forma, não se pode imputar ao espólio de Vigolvino Vanderlei Maris a responsabilidade pela indenização das benfeitorias realizadas pelo recorrido, devendo tal ônus, data vênia, ser suportado pelas demais partes envolvidas na alienação da referida gleba,
razão pela qual, eu digo ante exposto, dou parcial provimento ao recurso do espólio de Vigovino Vanderlei Maris para afastar sua condenação, razão pela qual o apelado Nilo José deverá arcar com os honorários sucumbenciais do apelante, os quais fixam em 10% sobre o valor da causa, só pesados os requisitos do artigo 85 do CPC, e nego provimento ao recurso interposto por Elizabeth Maria Bezerra Maris e outro, e majoro a verba honorária referente à ação principal, não englobando a reconvenção, imputada aos recorrentes, excluindo o espólio de Vanderlei com fulcro no artigo 85, os quais suportarão o percentual de 50% dos 15 sobre o valor da causa. É o voto do relator, que já havia sido declarado, mas só para rememorar que há ampliação de quórum, não é? Desembargador Expedito Ferreira, doutora Sandra Lali, por maioria parcialmente improvido, aliás, provido recurso. Votado. Na sequência, nós temos o 36, Marlon Gonçalves. Aliás, nós temos presentes aqui o doutor Luiz Henrique e doutor Francisco Sérgio. Que é o número? Número 38. Prioridade dos... O doutor Luiz Henrique fala pelo apelante e o doutor Francisco Sérgio Bezerra Pinheiro Filho pelo apelado. Com a palavra, doutor, com poder de síntese de Vossa Excelência, mas respeitado o tempo regulamentar. Pois não, Excelência, desembargador presidente, pessoa na qual saúdo os demais desembargadores aqui presentes, desembargadora Sandra Lali, senhores servidores, excelentíssimo representante do Ministério Público, doutora Sayonara, colegas advogados. Vou ser bastante objetivo, Excelência, porém me permita fazer uma breve contextualização dos autos apenas e, sobretudo, em homenagem à presença da doutora Sandra Lali, que não estava na última sustentação. Eu falo em nome da Búzios Star, que é a apelante e ré no processo. A Búzios Star Empreendimentos Imobiliários incorporou e construiu e entregou um empreendimento localizado na praia de Búzios, aqui no litoral sul do nosso estado. O senhor Wallace, autor da ação, adquiriu uma das unidades. A unidade foi entregue, o contrato iniciou a sua execução com relação ao pagamento das parcelas por vários meses, até que o senhor Wallace, que a minha cliente, a Búzios, constatou que havia um erro material na planilha anexa ao contrato, a planilha das parcelas. Em que consistia esse erro? O contrato fora estabelecido prevendo que o saldo devedor seria reajustado à razão de 1% ao mês, apenas. E aí eu faço um parêntese. Já foi uma condição bastante vantajosa para o adquirente, porque é sabido por todos que as práticas usuais de mercado para esse tipo de negócio prevêem que o saldo devedor ele é corrigido por um índice, geralmente IGPM, mais 1% ao mês. No caso do Sr. Wallace, foi negociado entre as partes que esse saldo devedor seria corrigido à razão de 1% ao mês. O erro material consistia em que a tabela não espelhava o que havia sido pactuado no contrato. E a empresa comunicou aos seus clientes, inclusive ao Sr. Wallace, e efetuou a correção daquela tabela para as parcelas vincendas. As parcelas vencidas que já haviam sido pagas a menor, sobre elas nada foi cobrado. Passados vários meses, a Búzios Star, inclusive, estava acreditando que o Sr. Wallace havia se conformado com as explicações que haviam sido dadas. O Sr. Wallace ingressa com a ação judicial questionando essa alteração. Na instrução processual foi feita uma prova pericial e a prova técnica, desembargador Dilermando, e aí eu chamo a atenção de Vossa Excelência para este dado específico da prova técnica. A prova técnica confirmou exatamente o que
eu vos disse que aquela alteração simplesmente restabeleceu o que havia sido pactuado no contrato. E disse mais, que se a alteração não tivesse sido feita, haveria um prejuízo e a inviabilidade do empreendimento. E eu peço o Vênia para ler um pequeno trecho do laudo pericial, que é irrefutável. O perito concluiu: o valor presente líquido ou valor líquido atual foi negativo, menos R$ 15.410,87. Observando-se com este resultado a inviabilidade do financiamento para o promitente vendedor. A conclusão da prova técnica foi de que, se a correção não tivesse sido feita, o empreendimento se tornaria inviável financeiramente para o empreendedor. E disse mais, o perito ainda asseverou que a taxa mínima de atratividade, obtivemos um valor negativo de menos 15 mil, que representa uma taxa interna de retorno negativa de menos 0,24%, ou seja, uma taxa de lucratividade de 0,88. Para cada R$1 aplicado, o retorno foi de 88 centavos, o que representa inviabilidade do investimento. Portanto, excelências, ao contrário do que sustentou o autor, a alteração não lhe trouxe prejuízo em relação ao que havia sido pactuado. O que a alteração fez foi restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e, com isso, não prejudicou o consumidor, apenas manteve as partes naquele patamar outrora ajustado. Apesar de todo esse quadro fático inquestionável, a sentença julgou procedente para condenar a Búzios-Star a devolver aquelas parcelas pagas pelo senhor Wallace de forma correta, repita-se, condenou a devolver em dobro. Em dobro. Então a empresa, o que diz a sentença? Que a empresa deve suportar esse prejuízo e ainda deve ser agravada com a devolução em dobro daquelas parcelas que foram cobradas, como eu disse, corretamente, à luz do contrato. O que pede a Búzios-Star em seu recurso? Pede que Vossas Excelências, analisando essa prova técnica e valorando como ela deve ser valorada, homenageiem aquilo que foi negociado entre as partes, e não o erro. O que se pede, Excelências, é que se homenageie o negociado e não o erro. O erro deve ser afastado. Todos nós, inclusive as empresas, são passíveis de cometer erro. O que não se deve e o que não foi constatado no caso concreto foi o dolo. Não houve dolo a justificar a devolução em dobro. Não houve prejuízo ao adquirente na medida em que as parcelas cobradas de forma corrigida homenagearam aquilo que havia sido acordado entre as partes. Há precedente que eu cito no recurso de apelação da terceira Câmara Civil desse tribunal, exatamente nesse sentido. E há precedente do STJ em relação ao afastamento da dobra quando não há a comprovação de dolo por parte da empresa. Portanto, Excelência, o que pedimos aqui é, por uma questão de justiça, o provimento do recurso para que a empresa não seja condenada a devolver absolutamente nada, porque não cobrou nada a mais do que tinha sido pactuado, muito menos em dobro, porque aí seria, como se diz no popular, me permitam, depois da queda o coice. Muito obrigado, agradeço a atenção, a paciência de Vossas Excelências e aguardamos o provimento do recurso de apelação. Muito obrigado. A palavra ao doutor advogado
Francisco Sérgio. Bom dia. Bom dia a todos os desembargadores. Bom dia aos serventuários, nobres colegas advogados. Seria objetivo também. Ilustríssima representante do Ministério Público, bom dia. O objetivo do presente processo não é revisão de contrato, né? Não é financiamento de contrato, nem revisão de valores. É único exclusivamente o respeito ao Código de Defesa do Consumidor, né? Então, me permita aqui o nobre advogado divergir dele, dos argumentos, e trago só pontos do que foi narrado aqui pelo colega. Erro material, né? Na formalização do contrato, na assinatura do contrato, todos nós aqui, eu já adquiri casa financiada, eu estudo financeiramente, né, os riscos e os índices que são aplicados a médio, curto e longo prazo. Eu não me arrisco em assinar um contrato, adquirir um imóvel, sem saber se daqui a 2 anos eu vou ser surpreendido, como foi o apelado, surpreendido com um valor exorbitante de um reajuste de um novo contrato a mais de 40 mil. Né? Então, ele estudou, ele adquiriu esse empreendimento, entendendo que o valor a ser cobrado ia ser X. Ele assinou esse contrato, recebeu essa planilha e ficou pagando. Apenas 2 anos após a assinatura, a formalização desse contrato de promessa de compra e venda, foi que o apelante, né, a Busos Star, ela alegou esse erro material. Né? Mas se nós analisarmos o próprio contrato, lá reza na cláusula 9ª, diz que não será cobrado índice do IGPM. Então, o contrato lá, ele cobra 1% ao mês, né? E já é o suficiente. O imóvel é de 199 mil, subiu, com esse novo contrato, essa nova tabela, que, repito, de forma unilateral, onerou o contrato, elevou o valor a quase 40 mil a mais, né? Então, assim, não há erro material, e esse erro foi constatado apenas 2 anos após a formalização desse contrato, né? Então, repito, não é uma ação de revisão de contrato. Nós não queremos aqui, tanto é que, me permita, eu não levei nem tanto em consideração a perícia do contador, porque o objeto do contrato é uma relação de consumo. Adquirir algo X com valor X, 2 anos depois, passando por cima dos direitos do consumidor, eu recebi um reajuste acima do que eu tinha pactuado a princípio. Né? Então, se há prejuízo, excelências, há prejuízo por conta do consumidor, o lado do consumidor. Né? Então, o apelado, ele apenas retirou trechos de sua contestação, trechos da solicitação da perícia, trechos do embargo da declaração e protocolou aqui e apelou, entrou com apelação. E isso vai contra até o princípio da dialeticidade recursal. Né? Então, é um processo que, teoricamente, simples de ser resolvido, bastaria uma conta matemática, olhar o antes e o depois, né? Se aplicarmos aqui, claro, o Código de Defesa do Consumidor. Né? E o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor sempre vai prevalecer. É a parte hipossuficiente dessa relação. Então, eu peço desprovimento da apelação e que seja mantido a sentença na sua integralidade pelo juiz de 1º grau. Obrigado e Deus abençoe a todos. Me esclarecendo que a minha divergência é quanto à devolução em dobro, porque não houve pagamento para que se devolvesse em dobro. Houve pagamento? Houve. Não houve um depósito, uma ação de consignação? Na petição inicial, desculpa aqui para me esclarecer. Uhum. Na petição inicial, há uma... Tem uma prova emprestada. Se o senhor me permitir, eu posso... Só um minuto, por favor, que Vossa Excelência terá a oportunidade. A ação de obrigação dele com consignação em pagamento é o pedido que está escrito aqui. Isso, mas não foi deferido. Então, a liminar para consignar em pagamento
não foi deferida pelo juiz. Então o processo correu e o cliente ficou pagando. Ele não ia deixar de pagar. Pagando. Então eu vou, embora haja a ampliação de quórum, eu vou acompanhar o relator. A doutora Sandra voltou, já voltou, e o doutor embargador 38, embargador Expedito, já voltou. Portanto, retomando aos processos, pois não, doutor, está mantida a decisão. Negando provimento, não é apelação. Embora eu tenha reformado com base nessa consideração última que eu vi. 36, Marlon Gonçalves Sanches. Votado conforme o sistema. 37, Laplace Rosato Coelho Neto. Não presente. Votado conforme consta do sistema. 38, votado. 39, doutor Tiago Tostes. Não presente. Votado conforme o sistema. Eu indago se há algum advogado presente na sala virtual ou uma parte interessada em pronunciar alguma consideração. E não havendo, agradecendo a presença ilustre da doutora Sandra Lali, que pela primeira vez abrilhanta esta corte e com certeza melhora as nossas decisões, eu declaro encerrada a sessão, também cumprimentando aqui a doutora Sayonara, que com sua presença ilustre também nos alegra e enriquece as nossas decisões. Muito obrigada, foi um prazer. Bom dia a todos.